Antes de você tomar o seu assento, pegue aí comigo a palavra de Deus e abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Como o pastor falou, hoje nós vamos dar início ao nosso novo propósito, amém? E o propósito é tempo de reconstruir. Glória a Deus. Então, pegue a palavra do Senhor Jesus, abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Todos encontraram? Aleluias. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Vou esperar até que todos estejam encontrados para que a gente possa juntos compartilhar a palavra do Senhor. Você que tiver alguma dificuldade, levante seu braço, que algum obreiro, cooperador da casa do Senhor vai até você te ajudar. Amém? Aleluias. Você que está em casa, se puder acompanhar também, abra conosco. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Amém? E a palavra do Senhor Jesus diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Eu vou ler mais uma vez o que Neemias falou. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Nesse momento eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus, querido e amado Pai, meu Deus, nesse momento a Tua palavra vai ser ministrada. Meu Deus, nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Não aquilo, Senhor, que eu preparei, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Fala, meu Deus, aos nossos corações, fala com cada um de nós. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podeis tomar o teu assento. Aleluias. Glória a Deus. É tempo de reconstruir. Quem aqui já teve que reconstruir alguma coisa? Você já tem? Quando é que a gente tem que reconstruir alguma coisa? Quando a gente constrói e aí não dá certo, né? Cai por terra, aí a gente tem que reconstruir. E a verdade, amados, é que reconstruir dá muito mais trabalho do que construir. Dá ou não dá? Dá. Mas então vamos entender aqui esse contexto. Amados, Neemias ficou assim porque chegaram para ele e contaram que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Estavam todos caídos por terra, havia pedra sobre pedra. Um muro que uma vez foi tão forte que protegia a cidade, estava desmoronando, não, já estava no chão mesmo. Amém? E eu quero que você entenda primeiro por que Neemias ficou tão triste. Quem aqui já saiu da cidade de Teresina? Já saiu de carro ou de ônibus? Quando a gente sai de Teresina e chega em outra cidade, como é que você sabe que você saiu de Teresina e que você está chegando em outra cidade? Como é que você identifica? Placas, né? Tem plaquinha. Seja bem-vindo aí tem o nome da cidade. Você está deixando cidade tal. Não é assim que diz? Então, desse jeito eu sei que eu estou saindo de uma cidade e chegando em outra. Mas na época de Neemias, amados, não era assim que funcionava. As cidades, elas eram protegidas por muros. Todas as cidades, elas eram muradas. Aquele muro ao redor das cidades indicava o quê? Que a cidade estava guardada, que a cidade estava protegida. Quem aqui já assistiu o filme de guerra? Eu adoro. Gosto muito. O pastor falou na pregação passada, adora só Deus, gosto muito. Eu gostava muito de uma série chamada Game of Thrones, né, que fala sobre isso, sobre guerras entre reinos. E as cidades, elas eram protegidas por muros.
E como é que uma cidade era invadida por outra? Ia lá os inimigos e tentavam invadir a cidade. Quem estava protegendo a cidade subia em cima do muro e se defendia. Então o muro, ele representava o quê? Que a cidade estava guardada, que a cidade estava protegida. Uma cidade sem muros significa uma cidade desprotegida. Então, se os muros da cidade de Israel estavam caídos, tinham sido destruídos, o que significava? Que não tinha mais ninguém olhando por Israel. Que Israel não tinha mais proteção. Trazendo isso, amados, para a nossa vida espiritual, muitas vezes a nossa vida está assim. Os muros estão caídos. Nós estamos sem proteção. Aí uma cidade sem muros, o inimigo chega, invade e faz o que quer. É ou não é? É. É por isso que era tão importante os muros ao redor das cidades. Porque as cidades, elas viviam em guerra, os reinos viviam em guerra. E se a cidade de Israel estava com os muros derrubados, significava o quê? Que tinha vindo uma outra cidade e que tinha tomado conta de Israel, que tinha destruído Israel. E aí Neemias, quando soube disso, o que foi que ele fez? A palavra de Deus diz que ele teve 4 ações, e é sobre essas 4 ações que nós vamos falar hoje. Neemias fez o quê? Chorou, lamentou, jejuou e orou. Amém? Agora, vamos trazer para as nossas vidas. Quem aqui já recebeu uma notícia? Aquela notícia assim horrorosa que você recebe, aí você até se sente e diz, meu Deus, eu não acredito. Sabe, que abala suas estruturas? Não é? Sabe aquele tipo de notícia que você fica sem ação? Aí a primeira coisa que a gente faz é o quê? É chorar. É chorar. Mas não é qualquer choro, ah, meu Deus, não, é aquele choro de soluçar. Você já teve esse choro? Aquele choro que você soluça procurando o ar e quanto mais você tenta parar, mais você chora e, meu Jesus, é um negócio assim desesperador. Ou foi só eu que já chorei assim porque sou dramática? Não, né? Todo mundo já passou por isso, não já? A gente passa por isso, amados. Às vezes a gente recebe notícias nas nossas vidas que abala as nossas estruturas. E, querendo ou não, derruba os nossos muros. É ou não é? E aí derruba os nossos muros. Cai por terra assim na mesma hora. Parece que é uma bomba que cai na nossa cidade e derruba os muros. E aí a nossa primeira reação é chorar. É normal a gente chorar. Viu? Não se sinta, então se eu estou chorando, pastor, é porque eu sou uma pessoa fraca e eu não confio em Deus. Não. Você chora primeiro para colocar para fora aquilo que você está sentindo. Então, tudo bem você chorar. Amém. Glória a Deus. Eu até separei aqui o que significa essas 4 coisas que Neemias fez. Mas antes disso, eu quero que você entenda por que Deus escolheu Neemias. Não é porque, amados, Neemias era um homem diferente. Ele era diferente, mas não é porque ele era assim, Neemias era o rei, Neemias tinha sangue azul, Neemias... Por quê, pastora? Neemias era um homem normal, ele era o copeiro do rei na época, e ele era um homem comum, como qualquer outro. Mas Neemias tinha algo diferente, que naquela época o povo havia perdido. Neemias, ele confiava em Deus. Amados, você sabe por que os muros de Israel foram derrubados? Porque Israel desobedeceu a Deus. Não foi assim porque alguma cidade veio e atacou Israel. Não, não foi por isso. Foi porque Israel desobedeceu a Deus. Não foi por qualquer motivo que Deus abandonou Israel, não. A palavra de Deus, ela sempre deixou bem clara que Israel era o povo escolhido pelo Senhor. Mas Deus, ele sempre alertou. Quando você escolhe obedecer, que a gente aprendeu domingo passado, você recebe bênçãos, não é? A obediência precede a bênção. Mas a desobediência precede o quê? A maldição. Se eu não obedeço, Deus não tem obrigação nenhuma de cuidar de mim. Se eu não obedeço, Deus não tem obrigação nenhuma de me proteger.
É ou não é? É. Tem gente que diz, ai, mas Deus está me guardando. Peraí, Deus vai lhe guardar se você andar direitinho nos caminhos dele. Agora, se você não anda na presença de Deus, não vá pensando, ah, Deus é comigo. Não, Deus não é com você, não. Deus olha assim para ti e diz, nem te conheço. Partai-vos de mim. É isso que Deus diz. Às vezes as pessoas, elas não andam com Deus, elas não obedecem a Deus, elas não fazem a vontade de Deus, mas dizem assim, não, mas Deus é comigo. Deus não é com você coisa nenhuma. Deus só é com você se você for com Ele. E você só é com Deus se você obedecer a Ele. Amém? E Israel começou a desobedecer. Olha, não, nós somos o povo escolhido, então Deus protege a gente para fazer o que a gente quer. Começou a idolatria, começou as bebedeiras e começaram a esquecer tudo que Deus havia ensinado. Aí Deus olhou e disse, rapaz, quer saber? Eu que não vou proteger esse povo. E Deus, tirou a mão de cima do povo de Israel. E aí vieram os inimigos e derribaram os muros de Israel. Amém? Eu quero que você entenda por que os muros de Israel ficaram caídos. Por causa da desobediência. E aí, Neemias soube. E aí Neemias ficou arrasado. Porque... poxa vida, o que ele pensou? É a minha cidade, é o meu povo, é a minha casa. Sabe aquele amor que você tem pela sua terra? Às vezes você não mora na cidade onde você nasceu, mas você não deixa ninguém falar mal dela. É ou não é? Você defende. Epa, não fala da minha cidade, não. Eu morei um tempo em São Paulo. E aí... as pessoas vinham dizer, ai, você é do norte, do Piauí. Eu falei, não, querido, Piauí fica no Nordeste. São 5 regiões no Brasil, tá bom? Piauí é no Nordeste, tá? Eu nunca deixei ninguém menosprezar minha terra, nunca. Sempre tive orgulho de onde eu vim. E é porque eu nem sou piauiense, eu sou cearense. Mas como eu moro no Piauí, eu defendo o Piauí. Neemias ficou assim. Quando ele soube que a terra dele, Israel, estava com o muro destruído, ele disse, meu Deus, como é que pode? A gente fica revoltado, né? Ainda mais quando a gente sabe que é por causa da desobediência. E aí Neemias não aceitou aquilo. Neemias disse, não, isso não pode acontecer. Mas agora eu quero que você entenda por que Deus escolheu Neemias. Porque apesar do lugar onde Neemias morava, apesar de todo o povo ter virado as costas para Deus e para tudo que Deus ensinou, Neemias não fez isso. Neemias guardava a palavra do Senhor no coração dele. Neemias guardava os ensinamentos de Deus. Neemias acreditava no Deus de Israel. Neemias acreditava que Deus era fiel com aqueles que fossem obedientes. Então Neemias conservava dentro dele a palavra de Deus. Foi por isso que Deus escolheu Neemias para levantar os muros da cidade de Israel. Amém? E como é que eu faço para ser escolhido por Deus também? Você tem guardado as palavras de Deus? Você tem guardado os ensinamentos de Deus na sua vida? Sim ou não? Pelo menos a parte de vir buscar você tem guardado, né? Porque eu vejo você aqui na igreja. Eu não sei como é você lá fora, mas aqui dentro da igreja você está fazendo a sua parte. Então a gente está guardando buscar. Mas aí a gente sabe que tem que buscar, tem que obedecer, tem que perseverar, tudo aquilo que nós aprendemos. Então Deus escolheu Neemias porque Neemias era obediente aos ensinamentos de Deus. Neemias, amados, ele não se deixou levar por aquele povo que desobedecia. Ele não se deixou levar pelas amizades, ele não se deixou levar pelas influências. Muitas vezes a gente quer servir a Deus, mas a gente não quer abrir mão do mundo. A gente não quer abrir mão das amizades, a gente não quer abrir mão de algumas coisas que tem nesse mundo que é legal. Não aos olhos de Deus. Amém? Mas aí você não pode ficar em cima do muro. Ou você obedece e é abençoado, ou você desobedece e paga as consequências da desobediência. Amém? Mas Neemias era obediente. Foi por isso que Deus escolheu Neemias. Todo mundo já entendeu o que significavam os muros de Israel, o que aconteceu com Israel e por que Deus escolheu Neemias. Agora a gente vai tomar para as nossas vidas as 4 atitudes de Neemias. Amém? Lembrando que o tema da nossa
do nosso propósito é tempo de reconstruir. Antes de eu começar a falar sobre essas 4 atitudes de Neemias, eu quero que você pense aí na sua vida. O que você gostaria que Deus reconstruísse na sua vida? Pensa aí, se é vida familiar, se é a vida financeira, se é a vida espiritual, se é a sua vida profissional, porque todos nós estamos numa reconstrução, né? A gente estava numa pandemia que, para a honra e glória do Senhor Jesus, está acabando, e nós estamos voltando a trabalhar. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tiveram que ficar com o seu negócio próprio parado, e aí estão voltando aos poucos. Então, querendo ou não, todos nós estamos em uma reconstrução das nossas vidas. É ou não é? Então, pensa aí o que você gostaria que Deus reconstruísse nesse propósito que nós vamos começar hoje. Pensou? O que você gostaria que Deus reconstruísse? Se é o seu casamento, se é o seu emprego, se é, muitas vezes, a sua fé. Porque, às vezes, amados, no meio disso tudo, a sua fé ela foi abalada. Sabe, você ficou com medo de morrer, você ficou com medo de alguém da sua família adoecer, e aquilo abalou a sua fé. Muitas vezes você perdeu o emprego e aí você desmoronou como os muros de Israel. Às vezes aconteceu de uma separação e aí você está com tudo derrubado. Eu quero que você pense no que você quer que Deus reconstrua na sua vida. Amém? Pensou aí? Então vamos entender as 4 atitudes de Neemias. Primeiro, a gente leu o quê? Em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Quando ele recebeu a notícia, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Chorar. Agora deixa eu te perguntar. Você chora na presença de todo mundo? Geralmente não, né? Geralmente a gente se faz de forte na frente das pessoas e a gente deixa para chorar quando está sozinho. É ou não é? Aí quando você tá sozinho, aí menino, se o travesseiro falasse, ele ia contar coisas demais. Aí você chora, você desaba, aí você faz tudo aquilo, né? Então, quando Neemias, amado, chorou, quando a gente chora na presença de alguém, nós estamos demonstrando que nós confiamos e que nós dependemos daquela pessoa. Então, a primeira atitude, amados, é demonstrar para Deus que você confia nele. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das tribulações, quando você chora na presença de Deus, você está mostrando para Deus que você confia nele e que você é dependente dele. Porque eu não choro na presença de todo mundo, a não ser que alguém faça uma homenagem assim muito linda, aí eu, ai meu Deus, eu choro de emoção. Mas assim, de tristeza e para mostrar que eu estou abalada, ó, pode ter me abalado por dentro, mas por fora eu estou ali séria. Aí quando eu estou sozinha, aí eu choro, não é? Então, se Neemias chorou na presença de Deus, é porque ele confiava em Deus. Amém? Então, a primeira atitude que nós precisamos pegar ali com Neemias é que você pode chorar sim diante de um problema. Você pode chorar sim diante de uma situação, mas você tem que chorar na presença de Deus. Porque quem vai te ajudar a reconstruir, quem vai te ajudar a passar por aquilo é Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a próxima vez que você receber uma notícia, que você for chorar, não se sinta culpado porque você está chorando e nem se sinta fraco porque você está chorando. Mas demonstre para Deus que você está chorando na presença dele porque você confia nele e porque você é dependente dele. E você sabe que só ele pode te ajudar a passar por aquilo. Amém? A segunda atitude que Neemias fez, depois dele chorar, ele fez o quê? Ele lamentou, foi lamentar, mas não foi aquele lamentar assim, ah meu Deus, por que os muros de Israel caiu, oh Jesus, porque, oh meu Deus querido, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não, não é esse lamentar. Como eu sei, pastora, que não é esse lamentar? Porque depois disso ele diz assim, ó, chorei e lamentei por alguns dias, mas enquanto ele chorava e lamentava, o que ele fazia? Ele jejuava e
orava. Então, o lamentar dele não foi esse lamentar aqui de se reclamar, mas foi um lamentar de analisar a situação. Depois que ele chorou, que ele colocou tudo para fora ali no desespero, aí ele foi analisar. Por que que isso aconteceu? É assim que nós temos que agir também, amados. Às vezes a gente está diante de uma situação e aí a gente chora, amém. E aí a gente, depois que chora, a gente faz o que? A gente reclama. Não. Chorou, colocou tudo para fora, chorou que soluçou, bebeu água, se recuperou. Aí você vai analisar por que que isso aconteceu e como eu posso mudar essa situação. É assim que a gente deve agir. E não ficar procurando um culpado. Muitas vezes, amado, o nosso problema é que diante de uma situação, a gente procura o culpado e não há solução. Por exemplo, se você chega na sua casa, você e seu marido, e aí a casa está pegando fogo. Misericórdia, pastora. Deus me livre. Não, mas é só um exemplo. A casa está pegando fogo. O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar, foi tu que deixou o fogo aceso, foi tu? Ou vocês vão correr e pegar os baldes para jogar no fogo? É o que você vai fazer primeiro? Você vai apagar o fogo, pois é desse jeito que a gente tem que fazer com o problema. Não é procurar o culpado, mas procurar a solução. Esse é o nosso erro, amado. Porque às vezes, diante do problema, a gente quer procurar o culpado. Meu Deus, mas por que isso aconteceu? Neemias podia ter dito isso, né? Meu Deus, a culpa é de quem? É por que os muros foram caídos? Foi por causa de fulano? Foi por causa de ciclano que desobedeceu? Não, ele procurou uma solução. Ele analisou a situação e foi procurar a solução. É isso que você deve fazer na sua vida. Amém? Recebeu a notícia ruim, descobriu lá o babado e te deixou abalado, chorou. Agora o que é que eu vou fazer? Vou procurar um culpado. Não, eu vou procurar a solução. Meu Deus, mas por que que isso aconteceu? Por que que isso não deu certo? Por que que eu construí isso e aí foi destruído? Por quê? Meu Deus, me mostra, deixa eu entender, Senhor. Aí você analisa a situação. Aonde foi que você errou? Aonde foi que você acertou? O que é que você precisa mudar? Porque às vezes, amados, nós somos muito orgulhosos, mas nós temos que admitir que muitas coisas nas nossas vidas não dão certo por culpa nossa. Não é culpa do outro, às vezes a culpa é nossa. Mas a gente é tão orgulhoso que a gente quer procurar um culpado. A gente não quer admitir que o erro foi nosso. É sua vida, a responsabilidade dela é sua. Se a sua vida não está do jeito que você quer, a culpa é sua. Desculpa falar, mas a culpa é sua. Amém? Não vá procurar culpados. Ai, pastor, não, a culpa é do meu marido, que é um homem ruim. Casou com ele por quê? Ele botou uma faca no seu pescoço e disse que você tinha que casar com ele? Né? Quando você foi casar, foi toda feliz, foi ou não foi? Ai, é o homem da minha vida. Aí agora fica falando, fica reclamando. Ah, para mim é muito bonito. Casou? Foi porque quis. Então não culpe, foi culpa sua. Plantou, porra, agora vai colher. Amém? Ah, pastora, meu filho dá muito trabalho. Pastora, meu filho faz isso, faz aquilo. Mas quando ele era criança, você ensinou ele nos caminhos do Senhor? Porque a Bíblia diz que quando nós ensinamos a criança a andar no caminho do Senhor, mesmo depois que cresça, ela não se esquece. É ou não é? Aí hoje o menino é adolescente, é jovem, dá o maior trabalho do mundo. Ai, eu não sei onde foi que eu errei. Sabe onde é que você errou? Quando ele era pequeno, você não disse não. Quando você era pequeno, fazia tudo que o menino queria. Olha que esse novo negócio aí de não bater. Meu Deus do céu, lá em casa não funciona isso não. Minha casa, minhas regras. Lá em casa não obedeceu, meu filho, quem manda é o chinelo. E tem que ser assim, amados. Cria menino hoje em dia, olha uma coisa, chega num restaurante, meu filho, você quer sentar onde? Que sentar onde? Senta bem aí, menino. Fica dizendo, perguntando pro menino onde é que o menino quer sentar. Quer dizer, se o menino disser que quer sentar em cima da mesa, você vai botar o menino no restaurante em cima da mesa para sentar. Coisa sem condição. Vai vestir o menino, que roupa você quer vestir? Que roupa você quer vestir o quê? Ó, você vai vestir essa roupa bem aqui, já tá bem aqui. Não, não quero não, vai vestir.
Não quer não, pois vai pelado. No dia que você tiver dinheiro para comprar, você escolhe o que você quiser. Enquanto eu comprar, quem manda sou eu. Pastora, mas a senhora é assim, sou. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito com meus filhos. E olha que ainda são pequenos. Que é para quando crescer, que eu disser, menino, senhora. Outra coisa que eu ensino. Às vezes, eu chamo o Juan, eu falo, Juan, oi. O que, Juan? Senhora. É senhora. E se eu der uma ordem, é sim, senhora. Ainda agora eu mandei ele fazer alguma coisa. Aí ele disse, eu não quero. Eu falei, eu não perguntei se você queria, eu mandei. Você está entendendo? Não foi uma pergunta, foi uma ordem. Você só obedeça. Com Deus é assim. Às vezes Deus ele te dá uma ordem, aí você faz assim, ah, Deus, eu não quero. Aí Deus diz, mas meu filho, eu não estou perguntando se você quer, eu estou dando uma ordem. Aí depois não sabe por que não é abençoado. Porque não obedece. Amém, amados? Então, quando veio a situação ruim, o que Neemias fez? Ele analisou. Aonde foi que erramos para consertar? Aonde foi que você errou na sua vida para algo ter sido destruído? Para não ter dado certo? Onde foi que você errou? Sabe o que você vai fazer onde você errou? Você vai consertar. Amém? Simples assim. Às vezes a gente não conserta as coisas nas nossas vidas porque nós somos orgulhosos. Às vezes a gente não quer chegar e admitir que errou e pedir desculpa. Poxa, João, desculpa, naquela hora que a gente estava apresentando, fui eu que errei, não foi você não. Foi mal aí. Vou treinar de novo para da próxima vez dar certo. Pronto. Ah, pastora, mas é porque se eu disser que eu errei, aí eu vou ser fraco. Não. Não é fraqueza admitir que errou, é inteligência. Amém, amados? É não repetir o erro. Porque você errou, você não é burro. Você é burro se você continuar errando na mesma coisa. Perdão da palavra, mas é. Você errar uma vez é normal. Agora ficar errando a segunda, a terceira, a quarta por orgulho, isso é burrice. Amém? Você viu que você errou? Conserta, pede desculpa, gente. O povo hoje em dia é tão orgulhoso, não cai nada de você se você chegar e pedir desculpa, não. Ô, irmã Márcia, perdão, a senhora me perdoe, aquele dia eu fiz isso e eu vi que a senhora não gostou, me perdoe. Pronto. E não repete o erro de novo. Porque não adianta nada você pedir perdão e continuar errando. Adianta? Não. Se conserta e pronto. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Primeira atitude de Neemias foi chorar na presença de Deus. Quando eu choro na presença de Deus, eu demonstro que eu confio no Senhor e que eu sou dependente dele. A segunda atitude de Neemias foi lamentar, mas não foi lamentar de se maldizer, foi lamentar de analisar. Analisar o que tinha acontecido e como ele podia fazer para consertar o erro. Amém? Glória a Deus. Aí depois que ele chorou, que ele se lamentou para consertar o erro, enquanto ele fazia isso, o que ele esteve fazendo? Jejuando e orando. O que seria, amados, o jejuar? O jejuar, amados, é se fortalecer espiritualmente. Às vezes, sua carne ela pode até ser forte. Olhando para você assim, você é uma pessoa sadia. Uma pessoa que tem um rostinho rosado, uma pessoa forte. Olha, menino, fulaninho é bem sadiozinho, né? Mas espiritualmente você é fraco que, meu Jesus, dá um vento e você cai. Então, amados, eu preciso estar forte espiritualmente para que Deus reconstrua alguma coisa na minha vida e para que Ele possa me usar para reconstruir. Às vezes, amado, você fecha os seus... E o que é estar fraco espiritualmente? É você estar dentro da igreja, é você estar na hora do louvor, da busca do Espírito Santo, você fechar seus olhos e você não sentir nada. Ah, você sente cansaço. Isso é estar fraco espiritualmente. Tá lá a busca, né? Por exemplo, uma música aqui de busca. Essa casa é sua casa. Aí todo mundo do seu lado, oh, glória! E você desse jeito. Ai, meu Deus, que hora é que essa música vai terminar? Minhas pernas estão doendo. Desse jeito. E aí o pastor aqui pulando, gritando, e o irmão do lado, oh, glória, aleluia, essa casa
casa é sua casa. E você... Ai, eita, amanhã é segunda-feira, tem que acordar cedo. Ai. Em outro mundo, todo mundo buscando, adorando, e você pensando em outras coisas. Você está fraco espiritualmente. Está lá adorando, é hora de adorar, é hora de buscar, mas você não consegue. Você até vem para a igreja, você até fecha seu olho, mas você não se enche da presença de Deus. Por quê? Porque você está fraco espiritualmente. Você até gosta do louvor, né? Que dá vontade de pular, não para não, aí você está lá todo animado. Mas na hora que chega a busca, o negócio não anda. Você fica... Não é mesmo, meu Deus, essa música? Ah, essa casa é sua casa. Ai, meu Deus do céu, pastor, pelo amor de Deus, se empolga demais no louvor. Falta não terminar. Fica reclamando porque ainda não terminou o louvor, porque que o pastor se empolga. Aí na hora que termina o louvor, aí você, ai, glória a Deus, aleluia, pastor, continue adorando. Meu Deus do céu, não é hoje não. Você ainda reclama porque vem outro louvor depois. Você está fraco espiritualmente. Chega a hora de dormir, aí tem algum propósito, tipo esse que a gente vai começar, vamos orar. Olha a sua oração, olha a oração do fraco. Meu Deus, abençoe em nome de Jesus. Ai. Meu Deus, sério que você não tem mais nada para conversar com Deus? Você está fraco espiritualmente. Você acha a adoração um saco, porque demora demais. Aí quando o pastor inventa aqui de falar em línguas, meu Deus, começou o pastor com as coisas dele, ô Jesus eterno, lá vem. Aí quando o pastor ainda desce para botar a mão na cabeça, aí não, tem gente que ainda se assusta. Aí tá desse jeito assim, o pastor fica, ui, meu Deus, que susto. De tão desconcentrado que tá. De tão fraco espiritualmente que tá. Então, amados, eu preciso me fortalecer. Deus só vai mudar o mundo ao meu redor depois que eu mudar e que eu permitir que Ele mude dentro de mim. O mundo fora só muda depois que o mundo dentro muda. Amém? Antes de Deus reconstruir alguma coisa na sua vida, Deus, Ele primeiro quer reconstruir o altar dele dentro de você. Glória a Deus. Então, o que foi que Neemias fez? Ele chorou. Isso é, ele demonstrou para Deus que ele confiava e que ele dependia de Deus. Ele lamentou, mas lamentou na forma de analisar a situação, aonde ele tinha errado e como ele poderia consertar. Depois ele foi jejuar. Isso é, ele foi se fortalecer espiritualmente. Eu preciso estar forte espiritualmente para que Deus reconstrua aquilo que eu preciso na minha vida. Amém? E depois ele foi orar. O que é o orar? O que é uma oração, amados? É conversar. Ele foi conversar com Deus. Ele foi ouvir Deus. Numa conversa, como é que funciona uma conversa? Quando alguém chega e diz assim, quando você era jovenzinho, né? Aí fulaninho chegava, ei, fulano disse que quer falar contigo. Eram os dois que conversavam, né? Um fala, depois, ó, a irmã Daniele sorriu. Recebeu já esse recadinho, foi, irmã Daniele. Então, o que é quando alguém quer falar contigo? O que significa? Que alguém vai falar, você vai escutar e depois você fala. Não é assim que funciona uma conversa? Por exemplo, se eu digo assim, Dalva, eu quero conversar contigo. Eu vou falar com a Dalva e ela vai falar comigo. Isso é o orar. É eu falar com Deus, mas eu também ouvir a voz de Deus. Às vezes, amados, sabe como é que a gente erra na nossa oração? É porque só a gente quer falar. Ah, meu Deus, aí tá assim, tá assim. Ah, meu Deus, aquela outra coisa que eu queria te contar, Senhor Jesus, ó, aquele negócio não tá legal, Senhor, ajeita isso. Ah, meu Deus, tem mais... E a gente fala. E Deus, tá bom. Aí quando Deus diz, pronto, agora eu posso falar amém, glória a Deus. Aí você encerra a oração, olha, e não deixa Deus falar. Mas é muito bonito, né? Você quer falar, Deus te escuta, mas na hora que Deus quer falar, você não quer ouvir. Quando é que Deus fala contigo? Às vezes Deus fala com você na pregação. Mas aí você não quer ouvir. Você diz, essa pastora aí fala besteira demais, meu Deus do céu. Só fala água. Mas às vezes Deus quer falar contigo e você não escuta. Porque só você quer falar. Você não quer ouvir Deus. Você não abre seu coração para ouvir a voz de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, quando nós oramos a Deus, faz isso a partir de hoje. Experimenta. Experimenta a hora de você falar. Depois você se cala
e tenta ouvir a voz de Deus. Como pastor, ó, você terminou de orar? Então diz, Senhor, agora fala comigo. E fica caladinho ali, fica caladinho. Pastora, e esse negócio funciona? Funciona. Experimenta fazer isso para você ver como esse negócio funciona. Você fala o que você tem para falar para Deus, mas quando termina de falar, não diz assim, amém, e corta a ligação. Não. Espera. E diz, meu Deus, agora fala comigo. E fica ali de olhinho fechado, de ajoelhadinho, abaixadinho, e diz, Senhor, fala comigo agora. E Deus, ele vai falar o teu coração. Deus, ele vai te responder. Amém? O problema é que às vezes a gente não sabe conversar com Deus. A gente só quer falar, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus. E uma conversa, amados, não é assim que funciona, não é. A amizade, ela é feita de conversas. E a amizade com Deus é assim. Você fala, Deus é maravilhoso, porque ele é um ótimo ouvinte. Mas Deus, ele também fala. E aí você não quer ouvir a voz de Deus, você só quer falar. Você só pensa em você. Você tem que começar a ouvir a voz de Deus. Porque Neemias, a gente vai ver ao decorrer do propósito, que quem deu as estratégias para Neemias foi Deus. E se Neemias não tivesse ouvido a voz de Deus, Neemias jamais iria ter conseguido reconstruir os muros de Israel. Amém? Você só vai conseguir reconstruir aquilo que você quer na sua vida se você ouvir a voz de Deus. Então, a partir de hoje, não se esquece, quando você for orar, separa um momento de você falar, mas também separa um momento de você ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma amizade só funciona assim, uma conversa de verdade é assim, você fala e depois você escuta. Amém? Então, vamos lá. Quais foram as 4 atitudes de Neemias que a gente vai trazer para as nossas vidas e falar no decorrer desse propósito? Chorar, lamentar, mas no sentido de analisar, jejuar para se fortalecer espiritualmente e orar, que é falar e ouvir. Orar é falar e ouvir, não é só falar. Você também tem que ouvir, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Aí pronto, depois disso aí não tem como Deus não reconstruir os muros na sua vida. Mas tinha que ter o mais, né, pastora? Tinha que ter o mais. Mas você sabe, amados, que tudo nessa vida tem um preço. Tem ou não tem? Tudo na vida tem um preço. Não adianta. E quando eu quero alguma coisa e não estou disposto a pagar o preço, eu sou chamado de quê? Descubra aí. Também. Mas quem é que quer alguma coisa hoje em dia e não quer pagar o preço? É o quê? É bandido. É bandido. Não é não. O bandido, ele quer uma coisa, mas ele não quer pagar. Então, ele rouba. É ou não é? É, amados. Por exemplo, eu gosto muito de sapato. Aí eu vejo um sapato, aí é caro, sabe? Assim, uns 120, 150. Eu digo, meu Deus, tá caro demais. Aí eu tenho 2 opções. Ou eu pago o preço ou eu roubo. É ou não é? Eu não vou roubar. Então, eu vou ter que pagar o preço. Amém? Deus, ele quer reconstruir na sua vida aquilo que você pediu. Mas você vai ter que pagar o preço. Você está disposto? Eita, pastor, a conversa tomou outro rumo, o negócio ficou sério. Me diga aí que preço é esse que eu tenho que pagar. Olha só, às vezes eu lembro de um tênis, quando eu comecei a ir para academia, né? Aí eu disse assim, amor, eu quero um tênis. Aí ele falou, bora, minha filha, bora comprar esse tênis para você. E aí eu vi, amados, um tênis lindo na loja, sabe? Um tênis rosa. Um rosa neon, sabe aquele rosa que brilha de longe, você tá assim no sol, você diz, meu Deus, o que é aquilo? Foi o tênis que eu disse que eu queria. Da Nike. Eu disse, não, eu quero esse tênis bem aqui. R$320 o tênis. Aí eu disse, mas eu quero é esse. Aí ele olhou assim pra mim, para uma pessoa pobre, não tem onde cair morta e só quer usar coisa de rico, como é que pode? Eu digo, não, amor, mas é porque esse aqui vai valer a pena. Eu quero é esse aqui. Eu disse, mocinho, divide em quanto? Ele em 12, porque eu quero é em 12. Mas eu paguei porque eu queria. Porque era uma coisa boa, porque eu sabia que valia a pena. Faz o quê? Uns 4 anos, mas meu tênis ainda hoje é tênis. Ainda hoje é lindo. Naquele dia eu não fui para sua casa com ele? Não é lindo?
Não parece novo, o tênis é a coisa mais linda do mundo. Eu já terminei de pagar, ó, faz tempo, mas valeu a pena. Eu paguei o preço, valeu a pena. Ainda hoje é tênis e é a coisa mais linda do mundo até hoje. Então, amados, quando eu quero alguma coisa, eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Você quer que Deus reconstrua algo na sua vida? Pô, você tem que estar disposto a pagar o preço. E qual é o preço, pastora? Pare de me enrolar, diga qual é o preço que eu vou ter que pagar. Esse propósito, amados, nós vamos ter que fazer jejum e oração. Jejum para que eu me fortaleça espiritualmente e oração para que Deus fale comigo. Eu fale com Deus e Deus fale comigo. O jejum, você vai abdicar de uma bebida que você gosta muito e de uma comida que você gosta muito por 21 dias. Amém? Vai pensando o que você adora beber. Diz aí, não é água, pelo amor de Deus, gente, água não. Ninguém tire água, não. O que você quer? O que você gosta muito de beber, pastora? Eu amo um cafezinho. Olha, pastora, que se eu não tiver café no meu cardápio para começar o dia, eu não sou ninguém. Porra, é isso que você vai ter que tirar. Não, pastora, mas se eu não beber café, você tem que pagar o preço. O que, pastor, uma coca. Olha que uma coca geladinha, pois é a coca que você tem que abrir mão por 21 dias. Você vai ter que, tem que ser uma coisa que você gosta. Não vale, por exemplo, não vale eu tirar suco de tamarino. Eu nem gosto. Então não vai fazer diferença nenhuma para mim. Tem que ser alguma coisa que você sinta, que doa em você. Você tem que se lamentar, dizer, oh meu Deus, por quê? Você tem que se lamentar, então tem que ser alguma coisa que diga. Ai, gente, gosto demais de leite, misericórdia. Eu tô igual a criança. Hoje, antes de dormir de tarde, eu botei lá no copinho leite em pó com Nescau e aí fui comer. Bom demais. Diga, irmão Manuel. Aí, porque o senhor gosta de tudo, né? Ah, feijão. Então, decidiu qual líquido que você vai tirar, qual bebida, agora pense em qual comida você vai tirar. Mas tem que ser uma que você gosta muito. Pode ser uma carne. Por exemplo, pastor, eu amo frango. Eu, por exemplo, eu amo frango. Amo. Então, se eu tirar frango, eu sei que eu vou sentir muito. Tem gente que gosta muito de carne, um churrasquinho, sabe? Que diz, tem que tirar. Tem gente que gosta, eu amo ovo, gente. Todo dia eu como ovo, todo santo dia. Eu como ovo com pão, ovo com cuscuz, ovo com farinha, farofa de ovo. Eu gosto de ovo de todo jeito. Então, você tem que pensar numa bebida e em uma comida para tirar por 21 dias. Aí você diz, pastora, mas o meu corpo vai ficar fraco. Mas o nosso objetivo é o nosso espírito se fortalecer. E depois de jejuar, a gente também vai orar. Mas não é qualquer oração. E não é qualquer hora. Vai ser uma oração às 3 horas da manhã. Ah, não, pastora, peraí, 3 horas na hora do melhor sono. 3 horas. Sabe por que 3 horas? Porque é o horário do sacrifício. Amado, se tem uma coisa que não falha, é quando você faz um sacrifício diante de Deus. Eu nunca ouvi alguém chegar aqui nesse altar e dizer que fez um sacrifício e Deus não foi fiel. Nunca. Nunca ouvi alguém dizer, pastor, eu me sacrifiquei e Deus não fez nada na minha vida. Eu nunca ouvi isso. Você sabe por quê? Se tem uma coisa que funciona com Deus, é plantar. Tudo que você planta, você colhe. Se eu planto sacrifício e fidelidade, eu colho bênçãos na minha vida. Entendeu, amados? Você quer que Deus reconstrua alguma coisa na sua vida? Então faz esse propósito, paga o preço, que Deus ele vai ser fiel na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Para encerrar, eu quero ler Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Só para você
entender e tomar posse já da sua bênção. Você já vai, amado, já vai imaginando aí o muro que foi destruído, reconstruído na sua vida. O que você quer que Deus reconstrua? Já vai tomando posse aí da tua bênção, que no final desses 21 dias você vai testemunhar em nome de Jesus. Mateus 11:12. Olha o que diz a palavra de Deus. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Em outra tradução, ao invés de violência, tem alguém que tem outra tradução? Na minha tem esforço. Qual é na sua, irmã? É violência também? A sua? Violência. Na minha tem por esforço. Amém? E desde os dias de João Batista até agora se faz por esforço ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Eu preciso me esforçar. Eu preciso mostrar para Deus que eu estou disposto a pagar o preço pela minha bênção. Amém? Glória a Deus. Você quer algo? Então esteja disposto a pagar o preço. Você que está em casa, você está disposto a pagar o preço realmente? Por aquilo que você quer. Muitas vezes a gente até almeja muitas coisas, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas quando você vê o preço, você desiste. Então é porque você não queria verdadeiramente. Porque quando nós queremos, a gente paga o preço. Paga ou não paga? Paga. Quando você quer, você paga o preço? Sim. Quando você vê que vale a pena, você paga o preço. Se você achar que vale a pena aquilo que você quer que Deus reconstrua na sua vida, então pague o preço, mas pague o preço sem medo, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não falha com aqueles que são fiéis, amados. Se tem uma coisa e uma certeza que eu te digo, é que se você for fiel, Deus, Ele também vai ser fiel na sua vida. Deus, Ele não falha. Ele não falha. Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Eu e você, a gente até deve, mas Deus, Ele não deve. Amém? Então fique livre. Você que está disposto a fazer esse propósito, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos começar ele hoje, depois da meia-noite, às 3 horas da manhã. A gente vai começar esse propósito. Mas aí é você e Deus. Nós vamos colocar lá no grupo, tá na hora de orar. E você que vai fazer, você vai participar dessa oração. Mas eu te digo com toda a certeza que no final desse propósito, você vai estar aqui em cima desse altar contando a sua bênção. Você vai estar aqui em cima dizendo qual muro Deus reconstruiu na sua vida. Mas isso não depende de mim nem de Deus. Isso depende de você. Então você que vai fazer esse propósito, diga assim comigo: Senhor, a partir de hoje eu irei orar, eu irei jejuar, eu pagarei o preço para a reconstrução dos muros na minha vida, porque eu sei que assim como o Senhor foi com Neemias, o Senhor será comigo, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus querido e amado, os teus filhos estão aqui diante de ti, Senhor. E nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos em ti. Que assim como o Senhor usou Neemias para reconstruir os muros de Israel, o Senhor vai usar, meu Deus, as nossas vidas. O Senhor vai usar cada homem e cada mulher para reconstruir aquilo que um dia foi derrubado. Meu Deus, eu não sei se essa pessoa está pedindo pela vida financeira, que muitas vezes durante essa quarentena ela perdeu o emprego, ela perdeu o cliente. Eu não sei se é a vida financeira que ela está pedindo. Eu não sei se é pela vida familiar, que muitas vezes, meu Deus, o casamento foi desfeito, os filhos estão no mundo, Senhor. Eu não sei se essa pessoa está pedindo pela sua vida espiritual, porque depois de todos esses problemas, ela acabou perdendo a fé, ela perdeu a confiança que ela tinha em Ti, Senhor. Eu não sei se ela está pedindo pela saúde, Deus. Muitas vezes, Pai, essa pessoa está doente.
Ela está à beira da morte, Senhor, e ela diz: meu Deus, eu quero milagre na minha vida. Reconstrua, meu Deus. Eu não sei que área essa pessoa tem pedido, mas eu sei que o Deus que reconstruiu os muros de Israel é o Deus que está neste lugar. E meu amado e minha amada, eu te digo, é o Deus que vai reconstruir aquilo que você tem pedido na sua vida. Mas isso só depende de você. Não tenha vergonha de chorar na presença de Deus. Não tenha vergonha de se lamentar. Mas procure jejuar e orar, para que Deus ele reconstrua aquilo que um dia foi derrubado na sua vida. Creia, creia, porque você não está sozinho. Deus ele está contigo. Aleluia, Jesus. Agora escute, porque Deus ele quer falar contigo nessa noite. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui a confiança em ti, Senhor. Restitui. Oh, aleluia, Jesus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Escuta. Esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Diga pra ele: eu quero de volta o que é teu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Oh Senhor, restitui nas nossas vidas a tua presença, o teu altar. Meu amado, minha amada, antes de Deus restituir na sua vida aquilo que você tem pedido, Ele quer restituir um altar de adoração, aonde Ele é o centro de tudo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você restitui o altar do Senhor, Deus ele vem na tua vida e restitui tudo aquilo que você tem pedido. Mas você vai falar com fé. Ore com fé essa canção. Restitui, Senhor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Declare com fé. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe, Senhor, E põe teu azeite em minha dor. Restitui. E leva minhas águas tranquilas.
Eu quero de volta o que é meu. E põe, Senhor, restitui, restitui e leva-me. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. restitui. Levante a sua mão direita para o alto e diga assim, mas diga com fé: eu tomo posse da restituição do Senhor na minha vida. Agora diga com fé: restitui, Senhor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Oh, aleluia, Jesus. Restitui. Declare mais uma vez, diga restitui. Restitui. Aplauda esse Deus com alegria. Abre a tua boca e diga glória a Deus.